Olá, hoje a gente vai conversar sobre um livro que tem um título gigante. Eu tô falando do Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio que Longe de Tudo, do David Foster Wallace. Talvez você já tenha escutado falar deste nome, porque ele é um jornalista americano que ficou mais conhecido no Brasil depois de 2008, que foi o ano em que ele morreu. Na verdade, durante muito tempo ele teve ali uma depressão profunda e nesse ano foi o ano em que ele acabou ali sendo vítima de si mesmo e a sua obra começou a ganhar mais repercussão fora dos Estados Unidos, especialmente no Brasil. Então essa edição que eu tenho aqui, ela foi traduzida pelo Daniel Galera, né, que é um escritor brasileiro, e aqui no prefácio ele já explica que na verdade esse livro é uma coletânea de textos que tem o objetivo de nos dar uma amostra da obra do Wallace. Então aqui a gente não tem apenas jornalismo literário, não temos apenas ensaios, mas a gente tem um misto ali de vários tipos de textos e é até um pouco complicado falar sobre gêneros de texto quando a gente fala do Wallace, porque a obra dele foi marcada justamente pela experimentação. O Wallace, então, foi professor, ele tinha formação em letras, né, letras da língua inglesa, no caso, também era formado em filosofia, que são as formações também dos pais dele. O pai dele era filósofo, a mãe também era professora de inglês, então ele cresceu nesse meio, né, bebendo dessas duas fontes, acabou seguindo por este caminho, mas se encontrou realmente na ficção e também na não ficção, né, se a gente pensar no jornalismo literário. E aqui nesse livro, justamente, ele está encaixado na categoria de ensaios, até por isso esse livro, que é publicado pela Companhia das Letras, não entrou na coleção de jornalismo literário, porque aqui a gente tem 3 textos que claramente são jornalismo literário, mas temos 3 textos que não se enquadrariam nessa categoria. E são justamente os 3 textos de jornalismo literário que são os que mais me interessam nesse livro e foram os que eu mais gostei. Eu já li esse livro, acho que é a 3ª vez, e os 3 primeiros são ótimos textos, mas especialmente os 2 primeiros são excelentes, estão entre as melhores coisas que eu já li. Eu mesma fui conhecer o Wallace porque no começo da faculdade eu pesquisava muito sobre obras escritas por jornalistas e quando eu comecei a aprender sobre o New Journalism, né, que é um novo jornalismo, a gente aprende que isso surgiu nos Estados Unidos e então os maiores nomes, né, os pioneiros desse movimento estão lá e eu fui atrás desses nomes, acabei descobrindo o Wallace. Mas recentemente uma referência que eu vi na cultura pop, assim, que eu até fiquei curiosa, né, com aquela citação, foi no filme Estou Pensando em Acabar com Tudo, quando o casal tá ali no começo do filme conversando dentro do carro, eles citam o David Foster Wallace. E esse autor, ele é mais conhecido pela publicação de Graça Infinita, que é um calhamaço gigante, que tem vários desafios de leituras e que a gente já vê alguns pontos desses desafios nesse livro e eu vou comentar mais pra frente. Então aqui a primeira reportagem, o primeiro texto de jornalismo literário desse livro é justamente o que dá nome à obra, que é Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio que Longe de Tudo. E eu já disse aqui em outros vídeos que eu gosto muito de títulos, e esse título claramente me atrai muito, porque só de ler esse título tu já pensa em várias possibilidades que podem ser abordadas nesse livro e fica pensando que mente seria capaz de pensar num título tão longo, né, que é totalmente contra as normas de qualquer tipo de titulação. A gente sempre aprende que título tem que ser objetivo, que tem que passar a ideia de uma forma concisa, e aqui o Wallace já começa extrapolando todas as normas já no tipo. Aqui no primeiro texto ele vai cobrir uma feira agrícola em Illinois, que é onde ele passou a sua juventude, né, a sua infância, então ele viveu durante muitos anos, e ele conhece ali aquela comunidade, sabe quais são os hábitos, mas quando ele foi cobrir essa feira, que foi em 93, ele estava muito tempo fora de Illinois, então ele já tinha certo distanciamento, o que de certa forma era bom para o olhar que ele ia ter para essa matéria, porque ele ia voltar enxergando as novidades, né, daquilo que ele se propunha a mostrar. E ele vai cobrir essa feira a convite de uma revista. Ele foi convidado para ir cobrir a feira e contar o que ele viu. Basicamente,
Essa era a pauta dele, mostrar o que ele viu nessa feira, que era agrícola, né, e típica daquela comunidade. E é muito engraçado porque, embora ele vá fazer o papel de um jornalista, que essa é uma função de jornalista, o tempo todo ele se coloca longe desse papel. Então ele está sempre dizendo que ele não é um jornalista, ele é um escritor que está fazendo coisas jornalísticas. Então tudo aquilo que seria o protocolo do jornalismo, ele simplesmente ignora. E ele coloca isso no texto. Por exemplo, alguns dias antes do início dessa feira, tem a coletiva de imprensa. E a coletiva de imprensa é aquele momento oficial onde as autoridades ali do local, as relações públicas, presidente da feira, enfim, todas as pessoas que são frequentemente citadas como fontes confiáveis em matérias, elas vão falar para a imprensa. Eles vão dar informações e essas informações qualquer outro jornalista estaria muito atento, porque são as informações que vão dar a base, né, da matéria, que vão dar a consistência jornalística para a matéria. Mas o David Foster, ele não está nem aí para assessoria de imprensa, para coletiva, ele simplesmente ignora esse momento. Ele está ali preocupado no que está acontecendo nos bastidores, ele está preocupado em descrever, em tentar transmitir para o leitor como está o ar, como é o cheiro, que tipos de animais tem ali, como são as pessoas. Então, ele não está preocupado com as coisas que um jornalista convencional, né, estaria preocupado. Ele está preocupado em nos mostrar os pequenos detalhes que podem passar batido quando a gente não tem um olhar atento àquilo que acontece ao nosso redor. E entre essas descrições de como é a feira, o que está acontecendo ali, ele vai fazendo algumas pequenas teses sobre como é a vida naquela comunidade. Então ele vai falar que no Illinois é muito comum que os terrenos sejam muito grandes e que exista uma grande distância entre os vizinhos, que é uma comunidade muito plana, então tu não tem uma perspectiva de integração, de convivência muito próxima durante todo o ano, e que a feira, ela proporciona isso. Então, quando as pessoas vão para essa feira, elas estão ávidas por se relacionar, por viver em comunidade naquele momento, né? Então ele, de uma forma muito engraçada, muito hilária, ele vai falando sobre a importância desse evento para essa comunidade. E quando eu digo que ele é muito hilário, não é nem apenas com tiradas e análises que ele faz ali, a própria forma como ele encara a atividade que ele está fazendo. Por exemplo, ele nos conta, né, que ele cresceu em Illinois, mas que ele está há muito tempo longe. Então, para ele se conectar de uma forma mais eficiente com essa realidade que ele vai viver na feira, ele leva uma amiga dele, que é de Illinois. Só que, assim, ele não nos dá o nome dessa amiga. Ele chama ela de acompanhante nativa. Né? Essa é a nomenclatura que ele vai se referir a ela. E muitas vezes ele nem escreve acompanhante nativa. Ele escreve AN, outras vezes ele vai escrever A nativa. Então ele vai colocando siglas ali no meio do texto sem se preocupar se o leitor já foi apresentado a elas ou não. O leitor que vai ter que assimilar pelo contexto de quem que ele está falando. E, mais uma vez, né, isso é contra as normas do jornalismo convencional, porque em qualquer matéria, um jornalista, quando vai citar uma pessoa, ele tem que referenciá-la, ou seja, explicar por que ela tem um peso na matéria, quem ela é, a idade, onde nasceu. A gente dá uma mini biografia das pessoas que a gente insere nas matérias. E o David Foster, ele não faz isso, ou pelo menos não da forma convencional. Depois, ao longo do texto, a gente vai recebendo algumas informações, então a gente vai sabendo que eles tiveram uma relação bem próxima, muitos anos antes, né, que eles ficaram amigos, mas a gente não sabe muita coisa sobre ela. E essa acompanhante nativa, ela serve como contraponto para o Wallace, porque enquanto ele está ali achando tudo aquilo, vendo toda a novidade daquilo que está acontecendo ao redor dele, ela está realmente integrada, ela está ali fazendo parte. Então é como se ele tivesse uma amostra daquela comunidade para acompanhar bem de perto, né? Como se ele conseguisse colocar alguém daquelas pessoas que ele precisa descrever, que são objeto, né, do seu estudo, em um microscópio e analisar de forma muito próxima. Então o que ele faz é realmente uma análise socioantropológica, assim, porque ele vai dividindo
as pessoas que estão nessa feira em categorias. Ele mesmo se enquadra naquilo que ele chama de os metidos à besta da costa leste. Então, ele tá ali com uma roupa diferente, ele não consegue comer o tanto que aquelas outras pessoas comem ali. Então, ele é alguém de fora, alguém que é metidinho, que não é o agricultor raiz. Daí ele também separa o grupo dos pecuaristas, né, que são os donos de rebanhos, aqueles que estão expondo animais. Também tem os trabalhadores da feira, e esses trabalhadores são trabalhadores que estão sempre indo de uma cidade a outra, levando estruturas de eventos. Então ele também traça ali o comportamento desse grupo, que é diferente. Inclusive, nessa feira tem um parque de diversões, né, com todos aqueles brinquedos que fazem qualquer adulto meramente consciente sobre a sua finitude tremer na base. E o David Wallace, obviamente, não foi em nenhum desses brinquedos, mas a acompanhante nativa era uma pessoa muito radical. Então ela vai nesses brinquedos ali, enfim, aproveita tudo que pode. E tem um desses brinquedos que é o mais radical ali, que a pessoa fica numa cabine suspensa e fica girando ainda lá no alto, em que o Wallace se aproxima dos funcionários do parque e ele percebe que eles estão fazendo mais voltas, deixando a acompanhante nativa de cabeça para baixo só porque ela estava de vestido. Então o vestido, né, ficava caído, né, e enfim, eles estavam ali se divertindo com a paisagem, digamos. E o Wallace ficou muito indignado com isso. E quando ela desce, ela tá ali eufórica, né, porque ela foi no brinquedo e ela queria mais e tal, ela é vida louca. E daí ele comenta com ela, tu não ouviu que os caras estavam falando de ti, isso não te chateia? E daí ela diz que não, né, que ele tem que curtir a vida, deixar os babacas pra lá e não deixar que ninguém arruine a diversão, né. E daí ele comenta que esse é o tipo de contraste sexual e ideológico que tem uma pegada regional que certamente vai interessar a revista. E outro detalhe, quando ele se refere à revista, ele diz determinada revista classuda da costa leste. Então ele sabe que ele está escrevendo para uma revista que tem um público que não é o público que está consumindo ali. É um público que tem outra visão de mundo, né, que está em outro ponto de vista. E ele fica situando isso. E ele faz isso com muita ironia, às vezes, né, mas de uma forma muito humorada e que não é ofensivo. Claro que hoje talvez os comentários dele seriam mais podados, mas a gente não vê ali uma maldade, é justamente quebrar, né, os padrões e realmente situar o leitor. E eu comentei, né, que o Graça Infinita, que é a sua obra-prima, tem muitos desafios de leitura, e um desses desafios são as notas de rodapé, que são muito extensas, e aqui nesse livro a gente já vê um pouco isso, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui, todo esse texto aqui, que está com a letra mais miudinha, é uma nota de rodapé, e assim como essa existem várias, tem notas de rodapé que começam aqui em cima, só tem uma linha de texto convencional, só para dizer, né, que o restante é nota de rodapé, mas são notas de rodapé que às vezes ocupam 2, 3 páginas, e mais, ele não faz apenas uma nota de rodapé, ele faz notas dentro das notas. Então ele situa as notas de rodapé como número, né? Ele coloca número, por exemplo, nota de rodapé 14, e no meio da nota de rodapé 14, da explicação, ele vai colocar lá 14A, e mais abaixo ele vai situar então a nota de rodapé 14A para explicar algo que ele citou na explicação da nota de rodapé 14. Então, assim, ele não está nem um pouco preocupado se tu vai conseguir acompanhar esse raciocínio ou não. E você até pode ignorar as notas de rodapé e ir apenas no texto, mas elas são muito ricas. Aqui a gente tem algumas observações, algumas tiradas muito perspicazes e muito pessoais, né? É quando o ponto de vista dele está mais aflorado. Então eu recomendo muito fortemente que você pare e leia, porque elas são muito válidas para a compreensão da obra. E só para vocês terem uma noção do humor que ele emprega aqui, como a visão de mundo dele é muito peculiar, eu vou ler um trecho de como ele descreve essa feira. Diz o seguinte: 15/8, 19h30. Num estado cuja origem e razão de ser são a comida, há um forte subtexto digestivo percorrendo toda a feira de 93. Em certo sentido, todos viemos daqui para sermos engolidos. A bocarra do portão principal nos recebe,
Massas lerdas e compactas se deslocam peristalticamente por sistemas complexos de acessos ramificados, praticando transferências complexas de dinheiro e energia nas vilosidades que margeiam os acessos para, no fim, ao mesmo tempo saciadas e esvaziadas, serem expelidas por saídas projetadas para um fluxo pesado. E tem as exposições de comida e de produção da comida, os quiosques inesgotáveis de comida e o consumo peripatético de comida, os banheiros públicos e os mictórios coletivos, o calor úmido de temperatura corporal do pátio da feira, os rebanhos que são julgados e aplaudidos como futura comida, enquanto os animais ficam ruminando sobre o próprio esterco. Então essa é a forma como ele vê a feira e ele vai reforçando essa ideia em cada detalhe, em cada exposição que ele está vendo lá dentro. Então, por isso é um texto que eu gosto muito, porque uma feira rural, e se a gente trazer aqui para a realidade do Brasil, uma feira municipal, né, ou estadual também, é um evento absolutamente banal, porque ele é um evento que, via de regra, vai acontecer todo ano, na mesma época. Então, quem trabalha em jornal já sabe que naquele mês, naquela semana, vai ter esse evento. E o que muda ali vai ser uma ou outra atração, mas geralmente a gente não consegue enriquecer tanto a forma como a gente vai abordar isso. A não ser, é claro, que você tenha uma visão muito tua sobre aquilo, né? E que você também trabalhe em um veículo que te deixe explorar isso. A gente precisa lembrar isso, né, que aqui era uma revista, então as revistas, via de regra, elas têm mais fôlego, né, elas te dão mais prazo e elas te dão mais espaço para se deter, né, nessas pequenas coisas que dão esse ar curioso para a reportagem. Aqui no Brasil mesmo a gente tem a Piauí, por exemplo, que é uma revista super legal, né, que tem essas tiradas mais curiosas, até cômicas, sobre episódios reais. Tem ali a seção Esquina, não sei se vocês conhecem, que é uma seção da revista que é bem nessa pegada, assim, que pega casos reais, pessoas reais e vai contando de uma forma literária, de uma forma engraçada, nem sempre engraçada, mas às vezes emocionante, algo que aconteceu, então se aproxima muito da literatura ficcional em termos de estilo. Já o segundo texto desse livro, depois da repercussão que teve a cobertura da Feira de Illinois, o Wallace foi chamado para cobrir uma viagem de cruzeiro, um navio mega luxuoso. Então, esse texto também é muito, muito bom, porque o tempo todo ele está reforçando, né, o fato de que dentro do navio a missão da tripulação é te mimar até a morte. Então, assim, tudo é impecável, tudo dá muito certo, existem pessoas para filtrar o ar que tu está respirando ali dentro. E ele vai nos contando isso com aquele olhar de quem nunca viu esse tipo de luxo, né, que nunca recebeu esse nível de tratamento. E ele está ali no meio de um grupo que está muito acostumado com isso. Tem pessoas ali que são veteranos, né, que já pegaram vários cruzeiros de luxo. Então ele vai nos dando vários detalhes que nos fazem ter a dimensão, né, da luxuosidade que é esse cruzeiro. E mais uma vez ele vai narrar uma espécie de diário, especialmente porque são 7 dias, né, desde quando eles embarcam até quando eles saem do cruzeiro. Então ele vai contar desde lá do momento de despachar a bagagem até o último dia. E é interessante como já no começo tem uma situação bem inusitada, que é quando ele despacha a bagagem, ele tem que esperar dar o horário para entrar no navio, né? A bagagem não tá mais com ele, mas ainda não é a hora de entrar no navio. Então ele tá ali esperando e a tripulação já tá ali organizando bagagem e tal, só que tá muito quente e ele lembra que precisa passar protetor. Daí ele quer ir na bagagem dele pegar o protetor, mas ele pensa, eu não vou chamar alguém da tripulação se eu tô vendo a minha bagagem daqui, né? Eu vou até ali na esteira, vou pegar e fica tudo certo. E daí nisso, o pessoal da tripulação tá ali cheio de bagagem, né, equilibrando vários pesos para tentar organizar tudo, e ele vai até a bagagem dele, pega uma das bolsas dele, onde ele sabe que está o protetor. E nisso que ele pega a própria bolsa, ele descreve assim que tinha um funcionário da tripulação cheio de mala, que quando ele vê que o Wallace está pegando a própria bolsa, ele larga tudo imediatamente, assim como se fosse assim o fim do mundo, o próprio passageiro pegar a sua bagagem, e ele vai correndo até onde o Wallace está
e diz que ele vai ajudar ele a carregar a bagagem. E o Wallace diz, não, mas eu só quero pegar aqui o meu protetor, não tem problema nenhum. Ele diz, não, jamais, a gente tá aqui pra servi-lo e não sei o que, não sei o que. E o Wallace acha aquilo um exagero, né? Ele largou tudo que estava fazendo e foi correndo pra ajudar ele. E o Wallace bate o pé ali, depois de muita insistência do funcionário, ele diz que é uma coisa muito pequena, que ele não precisa de ajuda. E por fim, ele pega o seu protetor, né, e segue a vida. E depois de alguns dias, quando eles já estão em alto mar, bate lá na cabine do Wallace um dos chefes ali da tripulação. Daí o Wallace até faz assim a escalada da hierarquia, né? Ele diz que acima daquele cara da bagagem tem um outro cara, acima desse outro cara tem um outro. Basicamente, o penúltimo escalão do navio foi bater na porta dele e pedir 1000 desculpas porque o funcionário não tinha sido prestativo no episódio da bagagem. E parece que a cabeça daquele funcionário ia rolar. E daí, quando o Wallace entende, né, que ele pode ter prejudicado esse funcionário da bagagem, ele diz que ele fica uns 10 minutos ali explicando e dizendo, né, que foi uma decisão dele, que o funcionário foi muito prestativo e tal. Mas ele não tem muita certeza se deu certo, porque o cuidado com os passageiros era muito criterioso e muito rigoroso. Então aquilo, assim, podia manchar de uma forma irreparável a reputação da tripulação, né? Mas isso nos mostra o nível de serviço que tinha nesse cruzeiro. Ele vai descrever assim essa experiência. A comida era soberba, o serviço impecável, os passeios em terra firme e as atividades de bordo organizadas nos mínimos detalhes, de modo a proporcionar o máximo de estímulo. O navio era tão limpo e tão branco que parecia ter sido fervido. O azul do Caribe Ocidental variava entre cobertor de bebê e fluorescente. O mesmo vale para o céu. As temperaturas eram uterinas. O próprio sol parecia ajustado para o nosso conforto. A proporção tripulação-passageiro era de 1,2 para 2. Era um cruzeiro de luxo. E daí ele fala também sobre como o trabalho de manutenção do navio ele é constante, porque em alto mar o oceano é muito salgado, que aquele ar que existe ali no oceano, ele corrói muito facilmente os navios. E ele fala que eles passam por outras embarcações que estão praticamente inutilizadas, justamente em função dessa ação de corrosão que o ar carregado de sal gera sobre o navio. Então, quando ele sabe que a natureza tem esse poder avassalador, destruidor, e o navio está tão impecável, ele vai descrever da seguinte forma: não é acidental que sejam tão brancos e limpos, pois tem a intenção clara de representar o triunfo calvinista do capital e do esforço sobre a ação decompositora primordial do mar. O Nadir, que é o nome do barco, parecia ter um batalhão inteiro de terceiro-mundistas magrinhos e fortes, com macacões azul marinho, inspecionando o navio atrás de sinais de desintegração a serem derrotados. Então ali, a função dessas pessoas que estão ali servindo os passageiros não é apenas oferecer um serviço extraordinário, mas também manter o navio em condições totalmente impecáveis. Sobre essa questão da tripulação, também ele vai falar o seguinte, que toda vez que ele saía do quarto dele por mais de meia hora, quando ele voltava, a cabine estava impecável. Então alguém tinha ido lá arrumar a cabine. E ele queria muito encontrar a pessoa que arrumava a cabine dele. Só que assim, ele ficava assim, meio paranoico, ele parecia uma pessoa paranoica com pequenas questões, né? Por exemplo, ele queria muito saber como a tripulação sabia que ele ia ficar mais de meia hora fora. Daí ele começou a fazer testes. Ele disse que um dia ele saiu e ficou fora por 29 minutos. E daí ele voltou correndo e a cabine não estava arrumada. E daí ele saiu e ficou fora por mais alguns minutos. Daí ele voltou e a cabine estava arrumada. E daí ele disse que ele ficou como que um paranoico, assim, pensando se tinha alguém da tripulação que era designado para seguir cada passageiro e se comunicarem para avisar quando era o momento certo de entrar na cabine e arrumar tudo. Em outro momento, ele teve a certeza de que ele tinha visto um rastro de tubarão ao redor do navio. Então ele fica ali importunando a tripulação para ter certeza de que não tem tubarões ao redor do navio.
Então, assim, ele pega pequenas coisas para trazer algum peso cômico também para o texto. E de todas as coisas que ele fica analisando no navio, eu acho que o que mais impressionou ele foi o sistema a vácuo do encanamento de esgoto. Ele fica assim muito impressionado com o funcionamento da privada da suíte dele. Tanto que ele faz várias reflexões e fica ali explicando como funciona o esgoto para a gente realmente ter a ideia de que é algo muito superior a qualquer coisa que a gente já tenha visto. E ele vai falar o seguinte: os dejetos não parecem ser meramente removidos, mas arremessados para longe, e arremessados a uma velocidade tamanha que ficamos com a impressão de que eles vão parar num lugar tão distante que acabarão se tornando uma abstração, uma espécie de tratamento de esgoto de nível existencial. Então, assim, ele traz essas reflexões super profundas de coisas que qualquer outra pessoa, né, não faria tanto caso, deixaria passar batido. E ele traz, assim, uma profundidade nas reflexões, né? Quem que associaria uma questão existencial ao rastro dos seus dejetos por um sistema vácuo? Então, por esse motivo que é tão interessante, que eu gosto tanto do jeito que o Wallace escreve. E tem um outro momento em que eles ficam próximos de outro navio de luxo, e o Wallace começa a observar esse navio de fora, e ele começa a identificar alguns pontos que são superiores ao navio dele. E daí ele se pega, nas palavras dele, com uma inveja, né? Porque ele não queria mais o navio onde ele está, mas ele queria ir para aquele outro navio que parece muito melhor. E daí ele começa a reconhecer os efeitos de tantos dias sendo mimado ao extremo, né? Que a gente desperta uma porção que ele vai chamar de uma porção infantil do nosso eu, que é aquele lado sempre insaciável, que quer sempre mais, que se acha digno de ter sempre mais e melhor e superior ao vizinho, enfim. Daí ele começa a identificar nele mesmo traços de comportamento que ele estava analisando nos outros passageiros lá no começo da viagem. Mais pro fim ali da viagem, ele começa a refletir sobre como vai ser o retorno à terra firme, né? Então, em vez de aproveitar os últimos momentos de uma forma mais plena, ele já começa a ter aquela ansiedade antes da hora, né, que todo mundo tem, de já pensar como vai ser triste voltar à vida de mero mortal depois de passar tantos dias, né, sendo mimado ao extremo. Então, é uma leitura muito agradável, muito inteligente, a forma como ele emprega o humor aqui, especialmente se, assim como eu, tu nunca foi para um cruzeiro de luxo, porque ao mesmo tempo em que vai matar a tua curiosidade sobre como funciona esse tipo de entretenimento, vai te dar isso da melhor forma, né? Que é um texto super bem escrito de alguém que se coloca o tempo todo gente como a gente, assim. Ele nem se identifica como jornalista, ele é simplesmente uma pessoa que está ali desfrutando daquele passeio e lembrando que ele não está ali como a convite da companhia. Ele está realmente ali como um passageiro. A revista pagou a passagem dele, né, a estadia dele ali, então ele não tem um compromisso ali com a marca, né, com a companhia. Inclusive é algo que ele critica de um outro escritor que fez um ensaio para a revista da marca, mas que estava ali comprometido comercialmente com a marca. E ele não, ele tem uma isenção porque a marca não deu nada para ele, né? Tudo que está ali está sendo pago pela revista. Também é um texto super legal que, nossa, vale muito a pena. Se tiver que ler apenas um texto desse livro, eu sugiro esse do navio, com certeza. O terceiro texto, ele é parecido também com o primeiro, né, da Feira de Illinois, porque ele é convidado para cobrir o Festival da Lagosta do Maine, mas dessa vez ele vai por uma revista segmentada, né, o nome da revista é Gourmet. Então, o texto começa de uma forma muito parecida com a Feira de Illinois, né, ele ali descrevendo o que ele está vendo, o que está acontecendo, mas um pouco antes da metade ele adota um outro tom, assim, e eu acho que de todos os textos desse livro foi o mais sóbrio, assim, e ele começa a falar sobre como é o tratamento, né, toda a cadeia produtiva da lagosta, desde os primórdios do consumo. Ele vai dizer que no século XIX a lagosta era considerada um alimento muito ruim, né, ela era dada aos prisioneiros, inclusive existia um limite que os prisioneiros poderiam receber lagosta, porque ela era considerada
maléfica. E depois ela foi ficando mais popular, né, se tornou um ativo importante ali de determinadas regiões e foi crescendo em popularidade até ficar nobre, né, como a gente conhece hoje. E ele vai refletindo como essa cadeia produtiva, né, trata a lagosta, que é um animal também, né, um ser vivo. E daí ele vai trazer várias reflexões e vários dados científicos e análises sobre o que a lagosta sentiria no momento em que ela é preparada, porque a lagosta ela é jogada viva na água, né? Ele diz que diferente de todos os outros animais, como a galinha, né, o frango, o boi, que você recebe já o corte, né, que você vai no açougue e compra o corte, não tem um contato com o animal vivo. Com a lagosta isso não acontece, né? Você pega um ser vivo, joga na água fervente, tampa ali e espera que ele morra. Então ele traz um pouco dessa carga e de como isso é simbólico, né, na nossa cultura. E ele vai falando ali sobre os diversos tipos de morte de lagosta, né, na verdade, de preparo da lagosta, né, como tem algumas pessoas que são adeptas desse estilo de jogar na água fervente, tem algumas pessoas que furam, né, o crânio da lagosta para uma tentativa de tornar o sofrimento dela menor ou de matar antes de jogar na água. Mas, enfim, ele faz toda essa análise e ele nos convida a refletir sobre o consumo da lagosta. E o que eu achei mais curioso, além dessa virada no tom, é o fato dele trazer esse conteúdo para uma revista segmentada de gastronomia, né? Porque eu não como carne, né? Não como lagosta, nunca comi, nunca nem vi, né? Mas eu acho que para quem consome carne, especialmente lagosta, é um texto incômodo. Então, mais uma vez, a gente vê aí a confiança que os editores têm no texto do Wallace, porque poderia dar muito errado, né? Eu não fui atrás se teve alguma repercussão negativa na época ou não, mas o fato de aceitarem esse texto, né, e de publicarem com as ideias que ele levanta na sua apuração, mostra como ele já tinha um lugar nobre, assim, no meio jornalístico, porque via de regra, o jornalista não pode ir contra o posicionamento, né, ali, o âmago de uma publicação. Então, achei bem interessante por isso também, e a forma como ele traz dados, ideias, teorias, como ele fala sobre o funcionamento do organismo da lagosta, né, e ele refuta algumas informações. Ele, no fim, ele diz que é tudo tão complexo que é difícil afirmar ou não, mas ele deixa essa reflexão para os consumidores. Então também é um texto bem interessante, um pouco menos cômico, né, e tem um tom diferente dos outros dois, mas que também é bem legal. Os outros 3 textos que completam essa coletânea incluem um discurso de Paraninfo e também uma palestra. O discurso de Paraninfo se chama Isto é Água, e ele começa contando uma historinha de 2 peixes que estavam nadando quando um terceiro peixe vem na direção contrária e pergunta: e aí, pessoal, como é que tá a água hoje? E esses 2 peixes seguem o seu caminho quando um deles questiona: água? Que diabo é isso? Então, a partir dessa reflexão, o Wallace vai falar sobre como a gente não percebe aquilo que está ao nosso redor, né? E ele vai dizer como a função dos cursos de ciências sociais não é te ensinar a pensar, mas te ensinar a escolher melhor sobre o que pensar. Então é um texto bem legal também, mas de todos aqui do livro é um que eu deixaria de fora, assim. Já o texto da palestra é uma palestra sobre Kafka, né, o autor de Metamorfose, em que o Wallace vai falar sobre o humor do Kafka. E eu não sei se eu entendi 100% do que ele quis dizer aqui, porque ele faz uma análise ao mesmo tempo muito profunda e ao mesmo tempo muito diferente de tudo que eu já ouvi falar sobre Kafka. Mas o que ele vai dizer aqui é que o Kafka tem um humor que a gente que está aqui no Ocidente, influenciado pelo estilo, né, americano ou dos Estados Unidos, ali de consumo, a gente não consegue perceber. E ele vai dizer que o humor ele é diferente do entretenimento e que a gente está viciado
em encarar o entretenimento como conforto. Então, esse pensamento aqui, pelo que eu já li sobre o Wallace, também corresponde a uma visão que ele tinha em relação ao consumo de massa, e especialmente nos Estados Unidos. Então, acho que para quem já se aprofundou um pouco mais nesse viés mais acadêmico que ele tinha enquanto professor e tal, acho que vai ficar mais fácil de entender. E o último texto é, novamente, um texto que tem um viés mais literário, mas também tem um viés muito técnico sobre o tênis. O Wallace jogou tênis durante muito tempo, ele gostava muito desse esporte, então ele entende muito sobre tênis, e por esse motivo esse texto me afastou um pouco, porque eu não entendo nada sobre tênis. Então, tudo que ele falava ali, nomes de manobras, técnicas, ângulos, tipos de raquete e tudo mais, para mim não faz muito sentido, embora ele fizesse algum tipo de explicação ali, quando ele está falando, mas é um texto que para mim não teve o mesmo impacto dos outros, porque eu não consegui visualizar tudo o que ele estava falando, né, justamente por falta do conhecimento. Mas o que ele vai fazer aqui é basicamente narrar a experiência de assistir uma partida ao vivo do jogador que é um dos maiores do mundo, pelo que eu vi, que ele gostava muito, que é um suíço, Roger Federer, alguma coisa assim. E ele vai mostrar como é diferente você assistir do tênis pela televisão e ao vivo. Então ele está ali ao vivo assistindo a partida e ele traz alguns detalhes, alguns aspectos que a TV não consegue englobar. Inclusive ele vai falar sobre a perspectiva, né, como a câmera de TV se posiciona e como isso distorce a visão real que a gente tem do campo. Enfim, também é um texto bem legal, eu gostei desse texto, mas, né, como eu não conheço o esporte, foi um pouco mais difícil para eu conseguir visualizar, mas acho que para quem gosta bastante de esporte, entende dos termos técnicos ali, vai gostar bastante também. Então, pessoal, essa foi a resenha desse livro aqui, que tem esse título gigante e que também é um livro muito grandioso em termos estéticos. Gosto muito do Wallace, quero muito ler Graça Infinita, mas tá muito caro na Amazon, então se tu tiver esse livro aí sobrando, se tu não gostou, porque muita gente não gosta também, manda pra cá que a gente faz o brick, tá certo? E tu já conhece esse autor, já leu alguma coisa dele, ficou interessado em ler? Por favor, me conta aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, já curte e se inscreve no canal para acompanhar as próximas resenhas. Muito obrigada pela companhia até aqui e até mais.